Pessoal, bom dia mais uma vez. Hoje é dia 5 de novembro de 2022. Essa é uma aula do curso Ficção Científica e Física, né, que visa nos dar ferramentas para utilizar esse estilo literário nas aulas de física do ensino médio. Nós agradecemos muito a presença da professora Fabiana, que nos falará sobre técnicas para a escrita do relato de experiência que nós vamos fazer, né, das nossas intervenções que estamos realizando, né, nas turmas do ensino médio. Agradeço também a presença de Francisca e Alice, que são bolsistas, né, desse projeto do PIBEX, e também dos cursistas, né, nossas estrelas, né, principais, uma razão desse curso, que é Cirleide, Jair, Catarina e Luana, tá? Muito obrigado aí pela presença de vocês e os demais cursistas que irão entrar. Então, sem mais demoras, eu vou passar o tempo para a professora Fabiana. Professora, me diga uma coisa, você prefere que os alunos, se tiverem algum comentário ou pergunta, eles façam durante a sua apresentação ou só no final? Durante, eu acho que é mais interessante. Certo. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, lembre-se, todo mundo está nas escolas, ou já fizeram, ou estão fazendo as intervenções. Então, um dos objetivos é a gente pegar a experiência que a gente vivenciou e digitá-la, escrevê-la, relatá-la na forma de um relato de experiência. Então, a professora Fabiana Júlia vai nos dar dicas preciosas de como fazer esse relato de forma da melhor forma possível. Então, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode parar e falar, tá certo? Eu vou pedir a Alice, se tiver alguém que digite no chat, aí você lê, pode ser, Alice? Pode ser. Pronto, então a Alice vai ficar aí observando o chat, tá? Então, professora Fabiana, o tempo é seu. Pronto, bom dia, gente. E aí, tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Vamos embora. Então, a proposta é que a gente converse um pouco sobre o que é esse gênero, relato de experiência, e a melhor maneira que a gente pode escrevê-lo, né? Então, na verdade, não tem fórmula pronta, né? Para nenhum gênero tem uma fórmula pronta. Mas sempre é possível a gente ter algumas orientações, algum direcionamento para essa escrita. Vocês vão observar que o modelo que a gente colocou para vocês aqui no PIBEX é um modelo reduzido. Então, primeiro eu vou explicar tudo que deve ter no relato e depois a gente analisa o modelo, nosso modelo, certo? Então, no geral, o que é esse relato de experiência? No geral, o relato de experiência é o que o próprio nome diz. Eu vou narrar, relatar é narrar, eu vou narrar aquilo que eu desenvolvi, aquela experiência, aquela atividade, né, que eu desenvolvi na sala de aula. Então, o nome ele é autoexplicativo. Esse relato de experiência, ele, claro, ele vai ter um resumo, que a gente vai falar dele já já no modelo, mas ele começa pela introdução. Então, eu trouxe especificamente o que é cada parte, né, com a referência, mas eu queria, assim, destrinchá-la um pouco com vocês. Então, o que, que a gente tem que trazer? Primeiro, todo texto acadêmico tem que começar pela introdução. Né? Antes da gente começar a escrever qualquer coisa ou partilhar o experimento no relato ou no artigo científico ou numa dissertação ou numa tese de doutorado, a gente inicia pela introdução. Por quê? Porque a introdução ela é aquilo que vai orientar a leitura do outro. Então você sempre pensa assim: na minha introdução não pode faltar o que é preciso para que aquela pessoa que nunca me viu, que não sabe o meu relato, que não conhece a minha experiência, que não conhece o feedbacks, que não sabe o que foi que eu fiz, aquela pessoa consiga ter uma orientação da minha leitura. Então, a gente diz que antes de narrar qualquer prática ou qualquer experiência, a gente tem que iniciar o relato por um marco teórico de referência. E aí ele deve ser apresentado com clareza, apropriado para interpretar esse relato. Nessa introdução, quando a gente fala de marco teórico, é fazer uma análise do contexto teórico em que isso está inserido. Porque eu não posso começar o meu texto dizendo assim: estive na escola, no Erejan, em Pesqueira, para realizar. Então, eu não posso começar assim, porque a pessoa que não conhece, não sabe de onde veio essa experiência, ela não vai
se apropriar dessa partilha científica, entendeu? Então, eu tenho que começar, sim, falando sobre o ensino de física, já sempre do geral para o específico. Então, eu começo bem mais amplo, né? Que o ensino de física tem mostrado, muitas vezes, que os alunos possuem dificuldade para compreender certos conteúdos. E aí eu posso falar um pouco sobre isso. Depois eu vou adentrar e dizer que a ficção científica ela é uma ferramenta que nos ajuda a minimizar esse impacto de determinados conceitos, porque ele mexe com a curiosidade do aluno, porque ele provoca o aluno, porque ele é instigante, porque ele é motivador, porque ele problematiza, porque ele entra no universo do cinema, que é um universo, no cinema ou da literatura, que é um universo que os adolescentes e que os alunos na idade do ensino médio gostam bastante, né? Então, depois que eu faço isso, trago a ficção científica, aí eu trago dizendo que no Instituto Federal de Pernambuco, no campus Pesqueira, né, foi desenvolvido um PIBEX, né, um projeto de extensão, que traz essa ideia de usar a ficção científica como ferramenta para o ensino de física, e esse relato uma experiência utilizada a partir dos planos de aula que foram indicados, digamos assim, nesse curso de extensão. Percebe que eu vou saindo do global e eu vou afunilando. Então, eu venho para o ensino de física, afunilo com a ferramenta ficção científica, afunilo mais com o PIBEX, até chegar em relatar a minha experiência. Então, aqui na introdução, né, eu devo começar do geral, desse marco teórico. Não precisa, a gente vai falar do nosso modelo já já, então não se preocupe que eu vou adentrar se precisa muitas citações, se não precisa, só vai entendendo o que é a introdução. Depois eu vou selecionar a experiência que eu vou narrar, né? Eu posso dizer o quanto isso é importante, posso trazer qual é o objetivo desse plano. Na minha introdução, eu até posso já iniciar, dizer qual é o plano. O plano é de interestelar e tem como objetivo isso, isso e isso. Foi aplicado numa turma tal. Pronto. Mas é só a introdução. Eu só vou falar da metodologia depois, lá no próprio relato. Tá bom? Até aqui tudo bem. A gente vai falar um pouco sobre essa questão do marco teórico, porque às vezes você conversa com medo, né? Eu tenho que ler muito sobre isso? Não. É importante ter alguma leitura sobre esse ensino de física e sobre a ficção científica, porque a gente não pode escrever, né, sem nenhum fundamento. Então, para isso também, ainda hoje, eu já estou mandando para a Tiago, assim que a gente terminar aqui, eu selecionei 3 textos. 2 são artigos pequenos, um é uma tese de doutorado, mas você não vai ler a tese de doutorado, pelo amor de Deus, você vai ler só o capítulozinho que fala de ficção científica. E aí você pode escolher dali alguma fala do autor, né, alguma citação, contanto que as referências sejam colocadas depois, para que você possa se ajudar, para que a gente possa ajudar você a fazer essa introdução. Eu também já separei 2 artigos e uma tese de doutorado que fala sobre isso. Então, você escolhe dali e vai direto para o capítulozinho que fala disso, de ficção científica, escolhe 1 ou 2 citações, faz a citação direta ou indireta, de preferência indireta, coloca o autor e você já está fundamentando aquilo que a gente também empiricamente já sabe, que o ensino de física, muitas vezes, sem nenhum tipo de ferramenta, de estratégia, ele às vezes não atinge, né, aquilo que a gente desejaria. Então, os conceitos são mais difíceis porque eles são abstratos, etc, etc. Isso tudo vocês já sabem falar. Pronto, então seria isso a introdução. Traz esse global, vai utilizar ali 1 ou 2 ou 3 citações, afunila para o PIBEX, explica qual vai ser o relato e pode até colocar o objetivo desse plano de aula, ou apenas o objetivo do relato. Você pode também terminar dizendo, assim, esse relato de experiência tem como objetivo partilhar a experiência de uso do plano de aula interestelar numa turma de 1º ano do ensino médio, na escola tal, a fim de promover ou de compartilhar esse conhecimento para futuras experiências. Então, você termina dizendo isso. Ou você coloca o objetivo do plano, você pode terminar, ou o objetivo do relato, dizendo que é isso que o seu texto vai tratar. Tudo bem até aí? Olha que legal, a professora Fabiana pegou, já separou 3 textos que a gente pode utilizar na nossa introdução para fazer um marco teórico. Então, é importante, pessoal, que vocês citem essas referências, né,
no contexto da introdução e, como a professora Fabiana Júlia utilizou, de preferência, utilizem as suas palavras, leiam o artigo e utilizem as suas palavras. Não utilizem, evitem utilizar citações diretas, em que eu coloco as palavras do autor como está lá. Quando você coloca as suas palavras, você está fazendo esse exercício de interpretar o texto e utilizar na sua pesquisa. Excelente. Muito obrigado, professora Fabiana, por separar esses textos para a gente. E aí uma outra coisa que é interessante é só lembrar que você vai dizer com as suas palavras, mas vai utilizar a citação, tá certo? Você vai dizer assim, a ficção científica tem se mostrado importante, vamos dizer que você leu isso, aí você diz do seu jeito, tem se mostrado importante como uma ferramenta de aprendizagem para conceitos mais abstratos. Aí você abre parênteses e coloca fulano de tal, ano tal. Você, de qualquer forma, tem que referenciar, tá certo? Porque não é você falando, você está fazendo uma indireta, que é perfeita, é melhor do que a direta, mas você tem que dizer de onde você tirou. Fabiana, se eu tiver outras referências, eu posso? Claro. Eu estou sugerindo aqui, já pesquisei para facilitar a vida de vocês. Eu coloquei 3 que eu dei uma lida, bem superficial, mas eu consegui ler a parte que tem de ficção científica, e aí ela fala sobre o que é o gênero, o outro fala um pouco sobre a questão de utilizar no ensino de física, sabe? O outro traz um pouco da importância, então já fecha, já dá para você fazer a sua introdução. Beleza? Alguma dúvida? Até agora não. Tranquilo mesmo? Pronto. Fabiana, essa introdução tem que ser grande? Não. O relato de experiência não precisa ser grande, não se preocupe. Não vamos aqui determinar páginas, não é, Tiago? Eu acho que o importante é vocês ficarem à vontade para escrever. Então, meia página, uma página de introdução já está de bom tamanho. Se você fizer 3, 4 parágrafos de introdução, fechou. Tá ótimo. Ok? Excelente. Vamos embora para o relato. Aí vem o relato. Por que eu coloquei assim? Porque no nosso modelo, a gente não vai usar, a gente não colocou o nome metodologia, discussão, a gente não colocou. Mas é claro que é isso que está composto lá dentro dessa partezinha lá do relato. Então, dentro do relato, onde tem relato de experiência, a gente vai olhar o modelo já já, a gente vai escrever a metodologia e a gente vai fazer uma discussão da experiência. Porque a metodologia já é o próprio relato, já é a narração de como foi aplicado, de quantos alunos, qual era a escola, qual é o contexto. Então, a gente já vai dizer isso. Mas é importante a gente fazer uma análise de como foi, né? E aí, para isso, o que é que eu sugiro? Que a gente tenha depoimentos dos alunos, uma falazinha que os alunos colocaram, que o professor que estava acompanhando colocou, porque isso vai fundamentar e vai ampliar o meu texto e vai fundamentar a minha discussão. Então, dentro do relato, a gente vai fazer 2 coisas. A metodologia, a gente vai apresentar tudo, certo? O tempo, o local em que ocorreu a experiência. Então, quando foi a data, quanto tempo durou, quantas aulas, em que escola, essa escola está localizada na zona urbana ou ela está localizada na zona rural? Vai anotando essas besteirinhas, porque isso vai dando corpo ao teu texto, vai aumentar o teu texto, tá? Ela é da zona urbana, ela é da zona rural, ela é uma escola só de ensino médio ou não? Ela é uma escola grande, tem muitos professores de física, talvez seja interessante saber se tem professores de física, formados em física mesmo, ou se os professores de física são professores de matemática, de ciências, só se a gente souber, nada disso é obrigatório. O que é que eu estou fazendo? Eu estou te dando possibilidades de você aumentar seu texto, mas não tem que ter tudo isso, certo? E aí, como é que ocorreu? Então, foi feito numa sala, coloca nosso sujeito de pesquisa. Então, coloca lá. Foi numa sala de primeiro ano, tinha tantos alunos naquele dia, de uma turma de tantos participaram, ou então de uma turma de 40 alunos, foi 100% de presença, não sei, você coloca isso. E como ocorreu? Aí você pode dizer, se deu na sala de aula, foi num outro espaço, o professor levou para um laboratório, são coisas que você pode dizer, tá? E aí você começa a escrever, porque olha o que a fundamentação teórica diz, que na metodologia, os aspectos da experiência que serão relatados a partir de um instrumento de observação, ou dos arquivos escritos, das tarefas, ou do acumulado na experiência, e que o tempo é sempre no passado, é sempre pretérito, né? Ele é um tempo canônico da narração. Eu não posso narrar no futuro, nem posso narrar no presente, eu vou narrar sempre no passado.
Porque isso pressupõe, né, que a gente já aconteceu a ação, já aconteceu a experiência e a gente vai escrever. Então, aqui, vamos lá. Eu vou dizer sujeito de pesquisa, o local, contextualiza tudo. Contextualiza a escola, contextualiza a sala de aula, diz se o professor ficou presente, se não. Se ele ficou presente, se ele é de física, se ele não é de física. Se você tiver perguntado, quem já aplicou, né? Mas se você ainda não aplicou, pode perguntar se o professor é formado em física, se ele já tinha feito algum trabalho com ficção científica. Essas informações são sempre pertinentes, porque elas vão lhe ajudar a discutir a experiência lá no final. E aí diz como foi feito. Então, iniciamos com... Eram 4 aulas. 2 aulas numa semana, 2 aulas na outra semana. Então, fizemos a proposta de assistirmos juntos ao filme, tarará. Ou então, só passamos o filme para casa, primeira etapa. Depois, fizemos o quê? Chegou na sala, o que é que foi feito? Como é que foi abordado? Aí você vai ver, fizemos a explicação, fizemos o questionamento, utilizamos os slides para fazer a provocação da discussão. Você vai narrar mesmo, aí você vai narrar o que você fez. E aí, quando você terminar de narrar o que você fez, você vai parar esse tópico da metodologia. O que é que eu tenho para aconselhar? Pode ser um parágrafo, 2, 3, 4, 5 ou 6. Esse parágrafo, quando terminar, você pode dizer, analisando essa experiência, podemos ver, aí você já está entrando na discussão. Quando você dá um parágrafo e você começa dizendo assim, para analisar essa experiência, podemos partir da ideia de que os alunos aí já estão discutindo. Ou você pode fazer subtítulos. Não tem relato de experiência? Você pode botar. Introdução é 1, relato de experiência é sempre 2. Então, você pode colocar 2.1, metodologia. E aí você tudo de metodologia. 2.2, discussão da experiência. Isso fica a seu critério, dividir ou não isso, tá certo? Ou fazer o texto normal, parágrafo após parágrafo. Só dê essa introdução quando for fazer a discussão para dizer, analisando essa experiência, para a gente entender que terminou a metodologia e que começou a discussão. Eu vou terminar aqui para poder abrir para perguntas. E aí, o que é essa discussão? Quando eu estiver narrando de forma descritiva os resultados, eu vou interpretá-los à luz de quê? À luz daquilo que eu já estava falando. Lá na minha introdução, lembra que eu falei sobre ciência e física? Eu falei sobre a ficção científica como uma ferramenta. Então, eu posso fazer essa discussão falando sobre isso. E dizer, se percebe o quanto os alunos ficaram interessados e motivados, as perguntas que foram feitas. Aí eu posso dizer assim, corrobora, né, ou concorda com que o autor, aí eu posso trazer só o nome do autor, fulano de tal, vírgula, 2010, que foi aquele que eu usei lá na minha introdução. A gente chama isso de dialogar, né, para que aquela introdução ela não fique como se ela fosse uma apêndice, uma coisa à parte, né? Então, eu dialogo com aquilo que eu já disse. Então, corrobora com o que ele diz, que é uma ferramenta motivadora e tal. Além disso, aí outro parágrafo. Além disso, os alunos se mostraram interessados e, ao final, quando a gente questionou, fez uma atividade sobre isso, eles participaram. Fazer essa discussão. E é aqui onde eu posso trazer a prova disso. Então, eu posso dizer assim, percebe-se a motivação do aluno. O aluno número 1, vai fazer aluno 1, comenta. Aí a gente vai e coloca lá o textinho dele, como se fosse citação direta, né? Que ele fica mais recuado, uma letrinha menor. E aí a gente coloca lá. Foi muito interessante, porque eu gostei. Então, traz esse depoimento, porque isso ilustra, né, o que a gente está dizendo. Quem já fez e não anotou, pode ter 2 opções. Uma delas é, talvez, pedir ao professor para ir lá só fazer uma entrevistazinha com os alunos e perguntar a eles. Aí grava no celular e depois chega em casa e transcreve. Ou então, a outra possibilidade é falar com o professor, pelo Zap mesmo. O depoimento dele escrito já serve para colocar. Ou pedir a ele que pergunte aos alunos no grupo da sala, e se os alunos puderem mandar um depoimento pelo Zap. Hoje em dia está tudo mais fácil, né? Aí a gente pode utilizar isso também. E aí, metodologia e discussão, como é que está? Acho que 2 coisas importantes que a professora Fabiana, das muitas que ela falou, é que o tempo é no passado e de vocês lembrarem de não ter pena de dizer detalhes. E não é todo mundo que mora em Pesqueira, que conhece a escola. Imagine que você está escrevendo para uma pessoa, vamos dizer, lá do interior do Acre. Então, se ela ler o seu relato de experiência, ela vai compreender o que aconteceu,
Se a resposta for sim, então é porque o seu relato está bem escrito. Então não tenha pena de escrever os detalhes do que aconteceu, porque afinal deu trabalho para fazer. Então fale o que aconteceu lá. Então é por isso que é importante também dizer na metodologia como é que você registrou essa experiência. Foi através de um diário de bordo? Foi através de uma gravação de áudio da sala? Foi através de uma filmagem? Então é importante dizer isso também, os instrumentos de coleta de dados. Perfeito. É mesmo, Tiago. Isso aí eu nem disse, eu realmente passou batido, mas é importante você dizer. O trabalho foi, né, o trabalho, a aplicação foi realizada na sala tal, né, e para a coleta de dados fizemos diário de bordo, né, observação, etc. Aí você pode dizer, eu acho que é importante. Mas tem alguma dúvida sobre isso? Entenderam aquela questão de poder colocar 2.1 e 2.2, metodologia e discussão, ou então seguir normal o texto corrido? Entendi sim, professor. Até agora está tudo claro. Quando eu disser texto corrido, minha gente, é parágrafo, né? Ata não, pelo amor de Deus. Ô, Tiago, uma vez eu disse texto corrido. Aí lá vem o menino com ata, do começo ao fim. Quando eu digo texto corrido, é um texto corrido sem subtítulo, tá certo? Vocês entenderam, né? Entendi sim. Daqui a pouco eu vou chegar com o texto igual ao dele agora. Porque assim, realmente, às vezes eu digo texto corrido e eu peco nisso. Mas é parágrafos, tá certo? Parágrafo. Uhum. Não precisa colocar as iniciais. Os subtítulos, isso, metodologia de discussão. Segue normal. Tá lá, relato de experiência, eu sigo normal. As considerações, pronto, as considerações finais ou conclusão, né? É onde a gente vai situar essa conclusão dos resultados alcançados. Então, foi produtivo? Aí as perguntas seriam essas para a consideração final. Foi produtiva a experiência? Né? O que é que foi bacana na experiência? O que é que essa experiência mostrou a você sobre usar a ficção científica? Tem que voltar para o tempo. Sobre usar a ficção científica nas aulas de física. Né? O que é que isso mostrou? Mas traga também, teve dificuldades? Teve alguma limitação? Foi o tempo que foi curto? Foi a escola que... O tempo de aula da escola fica curto porque tiveram muitas intervenções. Uma vez eu fui aplicar uma atividade e a menina da secretaria entrou 7 vezes na sala. Então, praticamente eu perdi o tempo. E aí é importante dizer isso, porque também isso serve para uma outra pesquisa, né? O tempo pedagógico que de verdade a gente usa, né, na sala de aula. Então, teve limitações na intervenção, na exposição, teve alguma intercorrência, não teve nenhuma pergunta, a turma ficou mais apática, ou teve. Né? Então, assim, é importante levantar também essas limitações. E aí eu vou fazer uma geral, né, explicando qual foi essa produção, como é que foi produtivo? Foi produtivo? Não foi? Se foi produtivo, usar a ferramenta, a ficção científica como ferramenta, eu explico. Quais as limitações? Se não tiver, eu não preciso dizer assim, não houve limitações. Não, eu não preciso dizer. Apenas é importante dizer que tudo transcorreu bem, que a escola recebeu com tranquilidade a atividade, que o professor foi solícito, só essas coisas assim básicas. E as alternativas que podem enriquecer. Na verdade, vocês devem terminar com isso. As observações que enriquecem esse relato. Esses detalhes, sabe, que Tiago colocou, que a gente vai colocar lá na metodologia, se tiver alguma coisa que aconteceu que foi o up, sabe, que assim, poxa, foi massa, aí eu retomo aqui nas minhas considerações finais. Tudo bem? É bem simples. Considerações finais, às vezes, dá 2 parágrafos, no máximo 3. Tudo bem? Eu achei massa isso que a professora Fabiana falou, de dizer o que deu certo e dizer o que deu errado. Porque eu já li muito trabalho e que parece que tudo deu certo, que foi perfeito. A gente está lidando com o mundo real. E no mundo real problemas acontecem. Então vocês devem colocar também o que é que deu errado. Professor, não consegui dar aula. Diga isso no relato de experiência. Não vá colocar coisa que não aconteceu. Deu tudo certo, foi tudo perfeito. Os alunos entenderam tudo. Bote lá. Teve aluno que não entendeu. Por que não entendeu? E a indisciplina foi muito forte, que ficou difícil, né, Tiago? Isso, exatamente. Fale o que aconteceu. A gente não está aqui para fazer história, conto de fadas. A gente vive no mundo real e no mundo real a gente sabe que existem problemas. E se você conseguiu contornar esses problemas, também diga, porque isso pode servir como uma dica para os professores. Isso. E uma outra coisa interessante que o Tiago está falando aí
enquanto ele estava falando, eu estava lembrando, é que quando você diz a limitação, por exemplo, de um tempo pedagógico, foi pouco tempo e tal, isso não só ajuda o curso em si a melhorar, mas ajuda também o cara que está lendo seu relato de experiência a dizer assim, poxa, então eu já sei que 2 aulas não dá, eu vou ampliar. Então, na verdade, o que você está partilhando é uma experiência. Então, tem que ter tudo, né? Tem que ser bem verdadeiro. Então, no final das contas, é isso aqui. A parte pré-textual é só... não tem sumário, não tem nada disso. É só o título mesmo. Vocês vão ver agora o modelo. É só o título. Aí eu venho para a parte textual. Então, eu falo da introdução, trago metodologia e análise dentro do tema relato e trago a conclusão, que eu posso chamar de conclusão ou considerações finais. Como é um relato de experiência, não tem problema que você chame de conclusão, porque ele terminou, é só um relato de experiência. Então, e não deixe de colocar as referências do texto que você usou. Eu queria apresentar o modelo que a gente vai usar, só para vocês darem uma olhada. Tiago, já foi compartilhado rapidinho isso aqui com eles? Já sim. Opa, eu falando com o microfone desligado. Já foi colocado no Google, no Classroom, esse modelo. Ah, pronto. Então, aqui, na verdade, o que eu estou desejando mesmo é só mostrar a vocês a estrutura. Então, acho que não vai ter nenhum problema. Então, o título do trabalho, né? E aí, eu vou colocar lá, relato de experiência sobre Interestelar. Relato de experiência sobre Matrix, um plano de aula de Matrix. Aí você inventa um títulozinho aí e coloca. O que é o autor? É você, né? O seu nome completo. O que é o resumo? Resumo bem simples, certo? Bem simples. Esse trabalho apresenta um relato de experiência de uma aula, de um plano de aula aplicado na escola tal, desenvolvido através de um projeto de extensão do IFPE, Campus Pesqueira, ficção científica. Aqui eu fiz uma apresentação, mas não é essa não. Mas eu já deixei o nome do projeto aqui para facilitar para vocês. Tá? Então, só um resumão. Copia e cola. Não, copia e cola não, porque esse aqui é um resumo do que é, ó. Se você for ler, isso aqui é um resumo do relato. Eu brincando, professor. Ó, esse trabalho apresenta os elementos que constituem a estrutura do relato de experiência. Aí você tem que dizer, esse trabalho apresenta um relato de experiência do plano de aula tal. Eu só fiz deixar o nomezinho porque facilita para ele, né? Exatamente. Aí só um ponto lá em cima. Só um ponto lá em cima, Fabiana. Por exemplo, a professora Fabiana Júlia está nos ajudando ministrando essa aula. E você pode colocar... Aí, por exemplo, Fabiana Júlia, ela entra como uma orientadora no seu trabalho. Por exemplo, Tiago vai olhar depois, quando estiver pronto, o trabalho pronto. Então, ele entra como orientador. Por exemplo, Francisco te ajudou, ou a Alice te ajudou a fazer sua intervenção. Coloca como coautor. Você que estava lá na sala de aula sempre é o primeiro autor, o principal. Mas não significa que você não teve uma orientação. Então tem que colocar o nome dos orientadores, de quem ajudou a fazer, entendeu? Sempre assim, não pode esquecer. Tiago, a gente não colocou isso lá no modelo, não. Certo. Depois tem que, então, mexer. Eu acho que a gente mandou em Word, não foi? Foi sim. Aí tu dá uma ajeitada, né? Coloco sim. Pronto. Palavra-chave até 5. Então, vai ser ensino de física, ficção científica, interestelar, por exemplo. Ficção científica, ensino de física, Matrix. E no outro, o conteúdo que você usou. Porque tem um conteúdo de física, aquele plano de aula. Pronto, a palavra-chave é só isso. A introdução nós já conversamos sobre ela. E aqui tem relato de experiência, tá vendo? Aí aqui você pode escolher se você quer colocar metodologia A, B, 2.1, 2.2, aí fica a seu critério. Ou se você quer só escrever tanto a metodologia como as discussões, aí vem a conclusão e as referências. O modelo em si, tá vendo? É só isso aqui. Super simples. É assim que a gente faz, certo? E aí a gente vai mudar só PIBEX 2022, né, Tiago? Tem que ajeitar lá também. Beleza? Tudo bem? Tiago está com o microfone fechado. Não sei se ele está falando ou se realmente ele não falou. Não. Tô aqui. Tô escutando. Pronto. Então, veja que o modelo é simples. Não, é exatamente aquilo que a gente disse. O título do trabalho, você vai botar relato de experiência
através do plano de aula tal. Esse aí fica a seu critério. Introdução. Se você for fazer a subdivisão, você pode colocar o item 2 e colocar 2.1 e 2.3 e coloca 3 na conclusão. Só a introdução, que ela é 1, mas a gente não numera ela. Pronto, só isso. Mas só se você quiser fazer a subdivisão. Ou pode fazer a subdivisão assim também, ó. Letra A e bota metodologia, letra B e bota discussão, certo? Isso aí é o de menos. Agora, as referências, lembre-se, só pode utilizar na referência os autores que você citou dentro do texto. Não adianta colocar referência que não foi utilizada, certo? Só pode usar a referência que você colocou dentro do texto. Pronto. E aí eu acho que é isso, Tiago. Lembrar que esse relato de experiência, na verdade, ele ajuda muita gente que está começando, que está estudando, que quer fazer uma boa aula de física, sabe? Esse relato de experiência de vocês, na verdade, ele acaba ajudando muita gente que está em formação e que gostaria de iniciar essa temática de iniciação ficção científica como ferramenta e não sabe por onde começar. Eu costumo dizer que quando a gente entra na academia, na universidade, a gente só tem 2 caminhos. Ou a gente passa batido dela e a gente recebe o diploma, e esse diploma não significa nossa formação. Ou a gente entra e mergulha nesse universo e a gente sai de lá, formado professor, pesquisador e ainda compartilha o conhecimento. A gente não tem outra opção. Ou a gente mergulha ou a gente passa batido e pega só o diploma. O que vocês optaram por fazer quando optam por um curso de extensão, por um projeto de pesquisa, é mergulhar. Então, se a gente mergulha, tenha certeza que a gente está nesse movimento de partilha, que a gente está nesse movimento planetário, digamos assim, de compartilhar as coisas. Porque é no compartilhamento, é na partilha que, na verdade, a gente cresce, que a ciência se faz, que as aulas melhoram, né? Que a licenciatura toma corpo e que a docência ganha sentido. É nesse compartilhamento. Eu gosto muito dessa frase, né, para brincar e dizer que a vida é isso, é uma eterna troca de figurinhas. E muitas vezes as pessoas são egoístas e aí acaba que eles não completam o álbum, né? E a gente está aqui para se ajudar e para ir completando os álbuns daquelas páginas que a gente abre. Então, que o curso da gente, que o curso de ficção científica como ferramenta para a formação de professores de física, possa ser uma página desse seu álbum e que a gente consiga completar, né, com todas as figurinhas nessa junção aí, com brilhante orientação de Tiago e com a ajuda valiosíssima de Francisco e de Alice. Acho que é isso. Muito obrigado, professora Fabiana. E vocês têm alguma pergunta, alguma observação? Eu tenho uma pergunta. Pode colocar figuras no relato de experiência, imagens? Pronto. Como é relato de experiência, não é artigo, você pode. Você pode colocar um anexo no final ou, de preferência, no meio das discussões. Então, quando você estiver ali fazendo a discussão, os alunos estavam empolgados, tiveram uma motivação, realizaram a atividade de tal e tal forma, você pode colocar as imagens daquilo que você está falando. Eu prefiro assim, porque o leitor, o texto fica mais fluente. Você vê a imagem e já sabe sobre o que é. Agora, atenção. Se você colocar a imagem, tem que colocar a fonte e a referência. O que é isso? O título, então seria assim, figura 1, alunos desenvolvendo os hologramas. Aí bota a foto, embaixo bota fonte, aí bota próprio autor, ou autoria própria. Pronto, porque foi uma foto que você virou. Tem que ter o títulozinho, a imagem e a fonte. Mas pode. Pronto. O meu rosto pode sair porque eu autorizo a minha imagem. Mas se for uma pessoa que você não tem a autorização por escrito, borra a imagem. Principalmente de alunos do ensino médio, de menor. Então você tem que ter a autorização de uso de imagem. Então o que é melhor, borra a imagem, né, para ninguém ver o rosto. E o seu você pode, né? O dos autores você pode porque está implícito que você está autorizando sua própria imagem. Mas muito cuidado para não colocar imagem de pessoas sem autorização por escrito, tá certo?
Eu gosto muito de quando a gente faz um relato, Tiago, acho que é uma coisa interessante, é, por exemplo, a gente pegar a atividade. Vocês lembram quando eu estava na primeira aula e a gente estava fazendo aí, vocês ficavam se arrumando para tirar. Não, a gente posta sem o rosto. E aí eu tirei as imagens do vocês fazendo, cortando. Então, assim, não sei se vocês lembram, mas a gente fez essas fotos, né? E aí quase não apareceu o rosto de ninguém. Aparecia vocês de costas, porque eu tirava de cima, só vocês trabalhando. Então, acho que talvez, né, Tiago, seja Uma opção. Excelente. né? Então, a gente está chegando ao final. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Francisco, Alice? Não? Alguém tem alguma observação? Por enquanto, eu não estou com dúvida alguma, não. Mas, os alunos, vocês ficaram com alguma dúvida em relação à escrita do relato de experiência? Eu acho que a dúvida surge quando a gente está escrevendo, quando a gente for para a prática. Então, se tiver alguma pergunta, nós temos lá o grupo, no grupo, coloca lá. Lembra, pessoal, a gente não está numa competição para ver quem faz a melhor aula ou quem faz o melhor artigo. Todo mundo tem que fazer. Isso faz parte do processo de aprendizagem. E a gente está aqui para aprender. Eu só queria fazer uma correção que os grandes professores desse curso foram Francisco e Alice, que estavam todos os dias, tá entendendo? Então, é verdade. Se esse curso está dando certo, eu quero dizer assim que eu e Fabiana somos assim coadjuvantes das estrelas principais, que são Francisco e Alice, o qual nós somos na verdade, Tiago, né? Que a orientação é de Tiago, na verdade. Estamos juntos, estamos juntos. E aí, Alice e Francisco botam a mão na massa. Estamos assim, juntos. A gente tem ficado cada dia mais maravilhado com a experiência. Acho que Francisco e Alice cresceram muito enquanto docentes, né? Exatamente. A gente vai falando nessa docência, porque a docência ela se constrói, né? Eu ainda não estou formado, mas a docência ela vai se construindo. Então, os meninos têm demonstrado assim o quanto eles cresceram. Uma maturidade. A maturidade, até para resolver as questões, os problemas, as dificuldades, para reolhar o plano, para analisar. Eles estão com uma outra mentalidade em relação a isso. Eu assim, fico encantada com esse crescimento e acho que essa partilha é o que é bacana, né? Então, assim, vocês poderem aplicar isso em sala e sentir que é possível, que os meninos gostam, sabe? Vai fazer de vocês um docente diferente, sabe? Vai fazer de vocês um docente com um outro olhar, sabe? Um olhar mais sensível para a aprendizagem. Porque não é um olhar sensível para brincadeira, só para motivação, é para a aprendizagem. Eu acho que é isso que é bacana, né? Isso. E Francisco e Alice já escreveram um relato de experiência. Francisco, acho que até apresentou, né, Francisco, a sua equipe num congresso. Então, esse é o objetivo da gente, pegar esses materiais e não ficar guardado no curso, mas que vocês possam depois enviar esses relatos de experiência para congressos, para seminários, para encontros. Por exemplo, vai ter um encontro de física o ano que vem, você pode submeter esse projeto, esse relato de experiência e receber um certificado. O Conedu, em João Pessoa, que é um congresso de educação, pode enviar. Então, existem várias possibilidades, tá bom? Então, pessoal, se não há perguntas agora, isso não invalida que você possa perguntar isso no grupo depois, quando estiver escrevendo. Mas não deixem de escrever, tá certo? Então, como é que vai ser a sistemática agora? Nós vamos ter um intervalo agora de uma semana, na verdade, 2 semanas, em que vocês vão escrever, vocês vão aplicar as suas intervenções e vão escrever no formato relato de experiência que a professora Fabiana Júlia falou. Depois dessas 2 semanas, durante esse tempo, nós não vamos ter reuniões presenciais nem online, mas nós podemos tirar dúvidas pelo WhatsApp. Se for preciso, a gente faz uma chamada de vídeo individual para a gente orientar, não tem problema, tá certo? E depois dessas 2 semanas, nós vamos ter o nosso último encontro, que eu quero que vocês relatem como foi a experiência. A gente vai fazer uma roda de conversa online e vamos ficar assim, vocês podem mostrar as fotos que vocês tiraram. Eu quero saber como é que foi, tá certo? Eu quero falar das fofocas. Como é que foi tudo, tá certo, pessoal? É isso que eu quero fazer. Tiago, acabei de encaminhar para você o e-mail, tá? Tá certo.
Aí eu vou colocar essas referências que a professora Sugestivo. Fabiana colocou, eu vou colocar junto com o modelo de relato de experiência, tá certo? E também vou colocar a gravação desse encontro para vocês, se quiserem, rememorar essas informações. No mais, Lembra que foi uma sugestão, tá? Vocês podem utilizar o que vocês quiserem. mas já é um caminho para a gente trilhar, tá bom? Então, eu quero agradecer Mas muito. não tem tempo de procurar, né, Tiago? Não tem um tempo de pesquisar, esses meninos têm muita coisa também para fazer, né? Isso, A gente também, mas a gente trabalha de madrugada. exatamente. Muito obrigado, professora Fabiana Júlia, que no meio de tantas coisas tem uma responsabilidade e um carinho pela docência que é demonstrado em tudo que ela faz. Muito obrigado por estar aqui nesse sábado com a gente. Ele é minha obrigação, Tiago. Muito Só me peço desculpas porque realmente assim, eu fiz a coisa mais na correria. Mas ficou Toda essa excelente. situação de saúde acaba, né, deixando você meio desestabilizado. Pronto, Mãe sofre. exatamente. Então, pessoal, se não há mais perguntas, eu vou encerrar a gravação agora. Deixa eu terminar aqui a gravação. Interromper a gravação.